Olá, meus amigos, vamos dar continuidade então à demonstração do frameworks para persistência de dados, né? Nessa etapa eu vou demonstrar uma funcionalidade, um método que possui um frame, que é a persistência, também passando como referência ou passando como um objeto principal, é um container. Na primeira parte nós fizemos vários exemplos mostrando passando uma classe. Só que eu também posso passar um container para ele, né? Quando eu sirvo ele um container, ele vai procurar nesse container componentes que possui dentro desse container que é persistido. E esses componentes são persistidos, eu vou estar dando um nome a ele. Este nome tem que ser igual ao nome da tabela, ou melhor, da tabela do banco de dados. O campo da tabela do banco de dados, ele será o mesmo nome lá na tabela no container de persistência. Então eu tenho aqui um componente, um JTextField, que na realidade é um edit. Eu vou estar colocando o nome desse componente com o mesmo nome que consta lá no campo da tabela. Bacana? Então clico com o botão direito aqui, venho em propriedades, procuro aqui a propriedade nome dele e vou falar que esse aqui é o ID uso. O ID dessa tabela, ele é também o meu primary key. Por ele ser primary key, eu vou anotá-lo. Vou criar aqui uma anotação com 2 pontos, informando para o meu frame que esse campo ele é o ID da minha tabela e esse ID é um primary key. Então eu coloco 2 pontos pk. Isso é fundamental para que o frame entenda que aquele campo ali na realidade faz referência lá na tabela e com a primary key dela. Vou fechar. No campo não é código, deixa eu renomear. Esse campo aqui é o campo nome, né? O nome do usuário. Então eu venho aqui em propriedade, procuro nome, propriedade nome e vou colocar nome uso, que é a mesma coisa que está aqui no nosso banco de dados, né, na nossa tabela. Voltando, já anotei. No login a mesma coisa, propriedade, login uso, propriedade, senha uso. Bacana? Então eu já dei nomes aos meus componentes. Não vamos confundir com o nome da variável. O nome da variável não tem nada a ver com o nome, com propriedade name desse componente. A propriedade name não tem nada a ver com o nome da variável. São duas propriedades diferentes, duas coisas distintas uma da outra, beleza? Bom, então anotei e deixei bem claro que esse cara aqui, ele é uma primary key. Eu tenho um nome, login e senha, beleza? Então aqui eu já tenho uma classe persistida. Bom, esses componentes estão dentro de um JPanel. Eu renomeei para JPanel dados, ou podia colocar JPNL usuário. Esse nome do panel não importa muito para a persistência. Esse é mais para me identificar na hora de estar utilizando, beleza? Então tá. Então agora vamos passar esse container para ser persistido. Botão direito sobre o botão salvar. Deixa eu ver se eu já alterei o nome. Não alterei. É JBTN salvar. JBTN salvar. Clico com o botão direito, eventos. Já tem lá o J Performance. Bom, então vamos fazer aqui uma persistência, né? Bom, eu vou criar o objeto persistência aqui fora, criar ele público, né? Então vou criar aqui a minha persistência e objeto de persistência, né? Vou dar o nome de persistência, beleza? Eu vou estar inicializando ele aqui no construtor
igual a new persistência. Eu tô só inicializando ele no construtor. Vou estar passando o new config, que tem essa classe config, tem nela a configuração do meu banco de dados, né? Configuração para conexão. Bacana? Então tá. Com isso eu já posso vir aqui no botão salvar e invocar o método persistência.insert container. Você pode observar que eu tenho que estar passando para ele um jpanel com os componentes lá dentro e vou passar para ele um objeto para que ele saiba que esse objeto é a referência, né? Então esse objeto é o usuário vazio. Bacana. Bom, como todo método de persistência, ele me retorna um booleano, então vou estar testando, ver se isso funcionou legal. Se funcionou, vou dar um jOpenPane.showMessage DLG ou message dialog, né? Colocar no OK e vou colocar uma mensagem que ocorreu OK, né? A carinha de sorriso para ficar legal. Caso contrário, eu vou falar para ele que foi mal, né? Foi mal com o, então a carinha de triste, né? Com isso é simples, como está feito aqui, já está persistindo no banco de dados. Então vamos executar para perceber. Clicar com o botão direito aqui nesse arquivo, vou pedir para executar. Estou executando só esse JFrame. Então vamos inserir um dado, né? Teste container teste. Vamos aqui no nosso banco de dados para certificar que não temos esse usuário cadastrado, beleza? Botão direito, deixa eu dar um select aqui nesses usuários. Eu tenho 2 usuários ainda. Vamos agora inserir um usuário utilizando um container, bacana? Vou salvar, então clicar em salvar. Ocorreu OK. Então se eu vim atualizar minha pesquisa, vou perceber que foi persistido tranquilamente no nosso banco de dados utilizando um container. E se eu colocar um valor aqui e mandar persistir de novo, mais um, vou mandar persistir, vou salvar, ocorreu tudo OK. Então posso observar que ele também usa um container para persistir dados. Então o framezinho ele funciona de vento em popa. Agora então vamos recuperar os dados e pegar esses dados e jogar dentro de uma table, né? O bom é que o frame também faz isso para a gente de forma automática. Com algumas linhas de programação vamos colocar, vamos povoar essa nossa lista, né? Ou melhor, essa nossa tabela. Então já está persistindo. Vou vir aqui no projeto, botão direito, eventos, performance, action. O botão não, vamos alterar o nome do botão. JBTN, listar tudo, bacana. Então 2 cliques aqui sobre o botão, vamos encontrar aqui o evento. Vamos encontrar o evento, só um instante. Bom, eu preciso agora de uma consulta, né? Eu vou criar um objeto de consulta. Estou criando público, né? Mas isso poderia estar local também. Mas eu vou criar público esses métodos. Ctrl V ajuda demais. Então eu tenho
consulta igual a new consulta igual a new consulta, passando para ele a nossa configuração de banco de dados, né? Então eu tenho uma consulta. Com isso eu já posso invocar o método de consulta ponto, vou pedir para listar tudo, né? Lembrando que eu tenho esse método que lista tudo, onde eu passo a minha classe, que será pesquisada, usuário, e vou colocar null, porque eu não vou utilizar filtro, né? Vai me retornar tudo, né? Eu vou pedir para, eu vou pegar o resultado e vou estar colocando em uma lista de objetos, ou colocaria numa lista de usuários, né? Caso seja necessário, lista de usuário. Vou fazer um cast aqui para converter isso em lista de usuário. Bacana. Então já estou consultando no banco de dados, né? Já podemos ver que eu já consultei o banco de dados. Bom, agora eu tenho mais um método chamado adaptador, mais uma classe lá de persistência chamado adaptador. Isso consta no frame, é igual ao new adaptador. Criei um objeto e vou fazer o seguinte: eu vou falar aqui que o meu adaptador ponto set valor. Eu tenho esse método set valor. O método set valor, eu posso passar um objeto, ele seta os valores no container. Posso passar um combo, uma lista de objeto e um string name. Ele vai, com base no string name, vai listar no combo o result set da tabela. E eu também tenho como passar um table, né? Então eu passo uma tabela, uma lista de objetos, string de colunas, né? Então vamos usar isto aqui. Bom, eu já renomeei aqui essa tabela. O nome é JTBL lista de usuário, já está aí convertida não, é renomeada, né? Vou passar então aqui minha lista tudo, né? Que é esse objeto aqui. Podia colocar a lista de usuário, né? Para ficar mais compreensível. Lista de usuários. E agora coluna new string. E agora eu vou criar, eu vou informar para ele quais são os campos da minha tabela, né? Os campos que eu tenho na tabela, eu defini aqui no design 4 colunas. Eu defini aqui 4 colunas, deu nome, codinome, login, senha, que é os mesmos colunas do meu banco de dados, da minha tabela. Bom, como eu quero listar tudo, então eu coloquei, quero listar até os ID, quero listar literalmente tudo, né, todos os dados, né? Eu criei essa tabela aqui com os mesmos nomes, né? Bom, o que eu tenho que fazer agora é estar passando o nome dos campos lá da tabela. Então eu tenho o campo ID uso, né? Deixa me ver o que está sucedendo aqui, porque ele está reclamando. Deixa me ver. JTB lista. Beleza. Eu coloquei o usuário. Na realidade isso é uma lista de objetos, porque ele eu não posso trazer isso aqui para usuário, é uma lista de objetos, né? Aqui nós podemos observar que ele está esperando uma lista de objetos, não uma lista já de usuários, né? Bacana. Então eu quero listar o campo ID, quero listar o nome uso, quero listar a coluna login, porque assim que eu construir, né, o banco de a tabela, né, e também as colunas do meu JTable, né, senha uso. Bacana, né? Deixa eu dar um enter aqui para quebrar a linha,
para ficar melhor. Então tá, só recapitulando, pesquisei no meu banco de dados e retornei uma lista de usuários. Criei um objeto adaptador, que essa classe adaptador tá dentro do frame. Então tá aqui o adaptador, 7 valores. Eu tenho lá um método chamado 7 valores, que eu passo uma tabela, uma lista de usuários. Só o único cuidado que eu tenho que ter é porque eu quero listar da minha tabela os campos ID, nome do usuário, login do usuário e senha do usuário. Esses nomes tem que ser igual ao nome do campo, né, da minha tabela, tem que ser idêntico, né? Bom, com isso o frame já consegue listar, o executor já consegue listar. Deixa eu ver, Shift F6, ele já consegue listar pra gente. Então se eu clicar em listar, o frame já listou todos os dados da nossa tabela. Só temos que prestar atenção na estrutura do meu JTable, na estrutura da minha tabela dentro do banco de dados, e eu passar os campos certinho naquele array de string, ele já preenche tudo pra gente, né? Então, aproveitando ainda, acredito que o tempo não vai estourar, nós vamos fazer agora o inverso. Eu vou pegar um valor de dentro do JTable e eu vou jogar esse valor dentro do meu container. Meu container vai ser preenchido automático, né? Bom, então, sem perder muito tempo, clique com o botão direito sobre a nossa table, o evento do mouse. Eu vou pegar em um clique, né? No evento clique do mouse, eu vou fazer o seguinte: vou criar uma variável chamada index, que ele vai ser o meu JTBL usuário.get select select index get deixa a coluna ROM. No caso aqui eu vou pegar a minha ROM, né? Eu vou estar pegando a minha ROM, que ele vai ser meu index, né? Vou testar para ver se esse meu index ele é maior que -1. Se ele for maior que -1, eu posso prosseguir. Bom, como eu estou listando, estou passando para o JTable uma lista, a indexação ou a linha do meu JTable é igual ao index da minha lista de usuário, né? Então eu tenho aqui lista de usuários, não está. Eu vou criar, para isso ser possível, eu vou pegar minha lista de usuário, vou colocar ela pública, né? Vou colocar essa lista aqui pública. Vou colocar ela pública e vou inicializá-la aqui. Lista de usuário. Vou colocar um diz aqui. Lista de usuário é igual new array list de objetos. Não é array list de usuário, mas sim de objetos. Beleza? Deixa eu vir agora na minha lista de usuário .get. Eu vou buscar o objeto passando o index, que nada mais é do que a minha lista, né? Aqui é a linha, né, da minha lista. Bom, só que eu quero retornar isso, o objeto disso aqui. Então esse objeto vai ser o usuário. Vou dar o nome de uso é igual. Como o meu retorno é um objeto, eu vou converter este objeto para usuário. Então neste momento eu já peguei o meu usuário. Com o usuário em mãos, eu posso já invocar um nome. Aqui no meu adapter eu também posso criar este objeto adapter aqui público, né? Posso criar isso aqui público, caso seja necessário. Eu gosto de estar inicializando ele dentro do construtor. Diz ponto, né? Igual new adapter. Deixa eu só corrigir aqui. Belezinha. Tem uma observação aqui para baixo, que eu não preciso mais disso aqui. Então posso vir aqui no meu adapter, ponto set valor, sempre esse método. Agora eu vou passar um objeto e um container, né? E ele vai estar ali associando o objeto com container.
e vai estar associando, colocando os valores. O container é o JPNL usuário, ele já trouxe aqui para mim. Então desta forma aqui eu consigo setar agora o valor da minha tabela até o meu JPN. Lembrando, não posso esquecer de anotar os edits, JTextField, né? Opa, não é aqui. Shift F6 para me executar só esta classe. Está aqui, né? Vou listar tudo. Na hora que eu clique sobre um componente, sobre a linha, ele traz para mim, já seta o valor automático. Então isso é feito com algumas linhas. E vocês podem ver que o frame ele é bem prático mesmo de ser utilizado. É um frame, uma mão na roda. Agora, para finalizar, vou vir aqui no botão salvar, vou dar 2 cliques sobre ele, e toda vez que eu salvar, que ele conseguir salvar o meu usuário, eu vou pedir para ele atualizar a linha, né? Para mim atualizar a linha, como eu já tenho um evento chamado de atualizar, de listar tudo, né? Listar tudo, eu posso chamar aqui esse listar tudo, beleza? Shift F6 para nós testarmos. Está aqui. Vou adicionar mais um usuário, TTTTT, um monte de T, e vou salvar. Salvou com sucesso. TTT está aqui. Esse é o teste, esse é o TTT. Então, com isso eu encerro esse vídeo e vamos partir para a próxima.